A partir de agora, programa espírita Caminho de Luz. Boa noite, pessoal do Facebook. Olá, Michel, não. Olá, Júlio. Olá, Thaís, primeiro. Depois os outros. Olá, Michel. Olá, Zé. Olá, Priscila. Olá, Isilda. Quem manda aqui é nós. É eu e a Pretinha. Sua malcriada. Tem janta aí? Eu vou jantar aí hoje. Boa noite, pessoal do Facebook. Hoje estamos com várias pessoas especiais. Esse estúdio está ficando realmente pequeno. Vamos ver se eu não tampo o Michel aqui, ó. Michel, não tem outro pra lá? Pode chegar. Aí o Michel pula. Aí eu posso tá todo mundo saindo? Parecer minha cabeçona hoje. Lindo, gente. Muito bem. Cada vez mais cheio. Hoje temos uma pessoa muito especial. Uma não, várias. Sim. Mas o nosso convidado hoje é muito especial. Está voltando ao programa. Deixa eu melhorar o seu microfone. E agora? Agora melhorou. Uma pessoa muito especial que eu gosto muito, que fala bem pouco, igual a Thaís. Na última sexta-feira que ele veio, primeira sexta-feira que vocês ficaram aqui até mais ou menos no domingo, né, conversando. Boa noite, Zé Teodoro. Sim, agora voltou. É a internet maravilhosa aqui. Não, era uma ligação. Era uma ligação. Para de ligar, gente. Tá fazendo transmissão ao vivo, vocês não estão vendo? Gente, olha só. O celular que está sendo utilizado é o meu. Como eu não estou com o celular na minha mão, quem vai fazer as respostas é a Pri, que está no computador. Mas então, o celular não liguem. não está sendo utilizado. Não é um desdobramento. Não é um desdobramento nem da Thaís e nem do celular, que é um celular só. Muito bem. Vamos lá. Boa noite, Zé, Thaís seja Soares. Bem-vindo novamente, tá? Boa noite. Muito boa noite, Júlio. Tudo bem? Tudo bem, e você? Eu tô bem, e você? Graças a Deus. Então, tá Boa bom. noite, Zilda. Parece que você tá meio com sono. Boa noite. Não, Tá cansada? eu só tô assistindo. Posso buscar uma cerveja se necessário for. Obrigada. Michel, tudo bem? Michel tá com Já, calor, já. tá suando Eu tô. bastante. Eu tô. É assim mesmo, gente. É a bênção. Benção. É unção de bênção. Isso. Boa noite, Exato. Priscila. Bem-vindo. Boa noite. Obrigado. Oi, Pri. Minha Priscila que vai estagiária ficar aí. favorita. Dez. Só se você colocar meu nome no sorteio, senão não é mais. Não tínhamos hoje nada para sortear e Verdade. de repente tínhamos vários. Verdade. Isso aqui, a dona Thaís Soares quer também entrar no sorteio. Gente, eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que eu mereço participar do sorteio? Eu acho que eu mereço. Eu quero muito esse livro. Eu e minha irmã, a gente ficou olhando ele durante a feira do livro inteirinho. Deixa eu fazer uma gente troca quer aqui, muito. senão eu vou derrubar esse celular. Pronto. Muito bem. Coloca meu nome, eu quero. Temos uma gatinha hoje também. Deu um nome para a gatinha. Vai ser o mascote do Não, eu programa? achei na gaveta e pus aí. Como você é sensível. Como você é sensível. Muito bem. Vamos Boa lá? noite, pessoal do Facebook, Rádio Nova Era. Boa noite a todo mundo. Que legal. Hoje temos vários convidados aqui conosco. O Zé sempre traz muita coisa bacana pra gente. Sim. Né? Da primeira vez que veio foi um bate-papo muito gostoso, muito produtivo. Hoje ele vai trazer pra gente o processo evolutivo espiritual. Queira, busque e alcance. Né, Zé? Exato, É um processo. isso aí. É um processo. Estamos lá nesse processo, inclusive eu sou o primeiro a estar buscando isso. Muito bacana. Hoje tem sorteio do livro Homens Notáveis, Mentira, Cartas do Evangelho, por Vinícius Lara e pelo Espírito Estevão. Muito bem, vamos fazer a prece inicial? Vamos lá, nosso o Michel querido? para a prece hoje. Vamos lá, Michel. Dizendo o nome do Senhor Jesus, que a gente inicie essa prece, agradecendo primeiramente pela nossa vida, por estarmos aqui hoje reunidos, usando essa mídia tão importante para os nossos corações, para levar a mensagem do Consolador prometido. É muito bom ter com quem falar sobre, ter amigos por perto para falar sobre. A gente pede hoje a proteção para cada um, agradecemos a presença de cada um, podemos levar a nossa palavra para casa de cada um. A gente agradece a Deus pela luz. É só isso, gente. Que assim
Que assim assim seja. seja. Muito bem, Michelzinho. Bacana. Bora lá? Vamos começar mais uma noite agradabilíssima. Vamos lá. Gente, a gente está fazendo aqui uma alteração nos microfones e o pessoal que está acostumado a ouvir, vão comentando aí se o áudio tá melhor, tá? Porque a gente tá fazendo, nós fizemos aqui uma Gambira. gambira, foi isso? Evolução técnica. Né, amparados aí pelo Amarildo lá do semeador, que gentilmente nos forneceu aí um equipamento e a gente tá testando. Então vamos comentando, só o áudio tá melhor, não tá? Só pra gente também conseguir saber se estamos melhorando aí. Bom, como o Ju falou, o nosso tema de hoje será processo evolutivo espiritual, que é uma sequência da sua palestra aí, Exato. que você trouxe inclusive para o programa, né? Que é o Exato. sucesso espiritual. Isso. E tenho certeza que todo mundo vai conseguir se identificar com o tema, porque todos nós estamos aí nessa mesma via de progresso. E o melhoramento progressivo, inclusive, Zé, é um dos princípios da doutrina espírita, né? Com certeza. Que foi Com citado no Livro dos Espíritos, enfim, Isso, né? E tem toda a sua exatamente. ramificação, digamos assim. É. E todos nós, né, estamos nessa via de processo, nessa via de progresso. E às vezes a gente olha algumas pessoas que falam, nossa, tá muito evoluído, nossa, eu não vou conseguir. E às vezes a gente até se compara com Jesus, por exemplo. Fala, se coloca no que Jesus faria numa situação dessa. Imagina que eu vou me comparar com Jesus? Jamais, aí a gente perde isso, né? E a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte: será que Deus criou uns espíritos mais privilegiados que outros? Entendi. E o que diferencia, no caso, um espírito do outro? Essa é uma sequência. Bom, boa noite a todos, né? Mais uma vez, e vamos então iniciar com essa reflexão, que na verdade, como disse a Thaís, é uma continuação da oportunidade anterior que nós tivemos. Porque, na verdade, eu busco sempre estas possibilidades de conhecer as ferramentas que nos possibilitam a melhorar sempre espiritualmente. Eu melhoro um pouquinho essa colocação no seguinte: o que fazer para nos tornarmos o melhor cristão? Normalmente todos nós sabemos, eu sou um deles, aliás, há muito tempo, desde o século passado que eu sei. Agora, o difícil é colocar em prática. Então, às vezes, a gente fica imaginando que essas ferramentas possíveis estão tão distantes da gente. Então, a questão da espiritualidade é isso. A gente, às vezes, fica sempre imaginando que a espiritualidade é algo tão distante, tão longe da gente, e que somente aqueles médiuns com uma espiritualidade muito desenvolvida que eu não tenho, que só o dia que eu conseguir isso é que eu vou conseguir evoluir. Mas não. A gente vai verificar que com o advento da doutrina espírita, nós outras pessoas comuns passamos a ter a oportunidade de aprendermos, estudarmos, desenvolvermos o entendimento com relação à doutrina espírita, e aí, quer dizer, com relação, dentro da doutrina espírita, com relação ao mundo espiritual. Porque, como todas as doutrinas espiritualistas, né, todas são espiritualistas, todas as doutrinas religiosas, mas o Espiritismo é a única doutrina religiosa que é especialista no estudo da vida espiritual. Então, essa é uma primeira parte. A segunda, com relação à sua pergunta, é simples. Não, Deus não criou um espírito diferente do outro. Na verdade, todos os espíritos foram criados puros, simples, ignorantes, ou como diz os mais jovens, zeradinhos. Ninguém sabia de nada. Uma simples partícula de átomo. E o que diferencia um espírito do outro é o quanto ele aproveitou de oportunidades em toda a sua existência, encarnações passadas e principalmente nessa, que, como diz, é o que nós temos para o momento. Então, a melhor oportunidade que nós temos para esse desenvolvimento é agora. Assim, só para fechar essa parte, veja que essas possibilidades estão disponíveis. E muitas vezes a gente até sabe, mas a gente precisa aprofundar. E aí que é a parte mais difícil, porque a gente vai ter que sair da zona de conforto. E toda vez que a gente sai da zona de conforto, a gente fica desprotegido, né? Então, o segredo básico é esse. A maior parte das pessoas sabe o que deve fazer. Começar a fazer. Isso é o simples, né? A ação, né? Exatamente. O que diferencia, então, seria a vontade. Então, por exemplo, às vezes, vou deixar para amanhã, vou deixar para a próxima encarnação, vou protelar. Exato. E outra vez, não, eu quero fazer isso hoje. Exato. Então, né, vai muito do esforço que se faz aí para a gente conseguir
Porque se a gente já considera que estamos aí num melhoramento progressivo, ou seja, que a gente tem que melhorar todos os dias, essa melhora ela precisa acontecer todos os dias. Não dá pra gente falar assim, não, eu não quero, pronto, acabou. A evolução ela é inerente, ela vai acontecer de uma forma ou de outra, em um momento ou de outro, e quanto mais vontade a gente tiver, menos sofrimento a gente vai ter. Exato. Seria mais ou menos isso. Assim. É isso exatamente. E não só menos sofrimento, mais felicidade a gente vai ter. Porque, veja bem, tudo que nós estamos falando, a gente tem que lembrar Jesus, o nosso grande mestre, com relação a isso. Que ele sempre dizia, a felicidade verdadeira não é desse mundo. E muitas vezes nós levávamos, né, e desde aquela época a gente levava assim, Jesus como um articulador que era complicado ao dizer as coisas, ele falava tudo por parábolas, mas não, é porque tudo que Jesus dizia, ele dizia para as pessoas que tinham uma clareza com relação às duas vidas que nós temos que administrar. Eu digo isso porque existem, infelizmente até hoje, pessoas que ainda não se alertaram para a existência da vida espiritual, que como nós estávamos falando no primeiro bloco, né, os espíritos foram criados todos puros, iguaizinhos, então o que diferenciou foi isso. Agora, todos nós estamos a caminho da luz, como você disse, todos nós um dia seremos anjos, até o Júlio vai ser um anjo, já pensou? Eu não sei, eu não, acho que nesse caso... Mas vai ser, isso não tem como escapar, só não Ou se não. sabe quando, só não se sabe quando, Ou né? não. Então, nós precisamos estar sempre atentos a isso, porque muito se fala, essa questão da espiritualidade, ela é um pouco mais profunda do que a gente imagina, não tão distante, mas ela é mais profunda. Né? Defina espiritualidade. Então, vamos Por definir. favor. Vamos definir assim, com base no dicionário. Vamos pegar, por exemplo, vamos pegar o Aurélio, nosso conhecido, famoso antigo. Então, se a gente abrir o dicionário do Aurélio e for procurar o que é espiritualidade, ele vai estar nos dizendo assim, espiritualidade é a doutrina acerca do estudo metódico na vida espiritual. Então, veja que importante. Por que ele diz estudo metódico? É com métodos. Não é nada empírico, são estudos verdadeiros. E nós vamos falar logo adiante, com relação ao que a ciência vem nos comprovando, que Kardec sempre lembrava, né? Que o maior aliado da doutrina espírita, isso lá no início ainda, ele dizia que era a ciência. Então, que a gente nunca abandonasse a ciência, né? Exatamente por isso. Então, nessa linha de pensamento, a gente vai encontrar uma outra definição, se mais moderna, por exemplo, na Wikipedia, que você vai ver que ela diz o seguinte: espiritualidade é a propensão que o ser humano tem em estar buscando explicações para a sua existência com base em conceitos que ultrapassem o tangível. Ou seja, é onde a gente começa a buscar resposta para aquelas coisas que a gente não encontra nos meios materiais, como, por exemplo, básico dessa questão, quem eu sou realmente? O que é que eu estou fazendo aqui? E para onde eu vou? Então, quando a gente se depara com esse tipo de questionamento, a gente não vai conseguir encontrar olhando com os olhos humanos. A gente vai ter que voltar para o olhar do coração, o olhar da alma, né? Que é já uma busca automática pela melhora da sua espiritualidade, senão você não consegue essa interpretação. Né? E a compreensão de que somos seres espirituais vivendo uma experiência na carne e não o contrário, Não o contrário, né? isso auxilia muito Demais, também nesse demais. processo, É, né? muito. Porque a gente sabe que é realmente uma passagem aqui. É Exatamente. isso. Michel, você fica à vontade se você quiser fazer algum comentário, tá? Isilda também. Então, o fato da compreensão de que somos seres espirituais, então, opa, se somos seres espirituais, por que eu só estou dando ênfase na minha vida material? Né? Claro que se nós estamos encarnados, temos que viver a nossa vida material, encarnados, ok, mas a gente precisa dar um foco aí, né? E será que a gente está dando esse foco, né, na nossa espiritualidade? Então, veja bem, Thaís, esse é um dos grandes problemas do planeta Terra, né? Sempre que se comenta muito da transição planetária, tem a ver com isso, com a espiritualidade. Porque essa questão de transição planetária, que ultimamente é muito comentada, a gente precisa se lembrar que isso já é antigo. Enfim, a transição é quando você vai de um período para outro, de um local para outro. Você tem aquela transição, né? Então, por exemplo, eu estou numa transição capilar, quer dizer, meus cabelos estão acabando, é uma transição capilar. É chique, né? Então, lindo demais. exatamente. Transição Né? capilar. Então, Lindo demais. então, Ótima colocação. exatamente. Então, o planeta Terra
que já está nesse processo de transição, que é para passar de um período para outro. Jesus já comentava, a maior parte dos evangelhos falam dos novos tempos. Por quê? Porque nós saímos, são basicamente 5 períodos que os planetas atingem para chegar ao período celestial. O primeiro é das trevas, da escuridão, e que nós passamos, saímos com a ajuda dos nossos irmãos capelinos e nós conseguimos vir para o segundo estágio. Imediatamente começamos essa fase de transição e já era para termos concluído, estarmos num outro período, este planeta Terra, como outros orbes já estão, que é o chamado regeneração, que é o terceiro período. Mas por que é que nós não estamos exatamente por essa questão fazer esta pergunta. da espiritualidade? Vamos lá. Por quê? Porque Que nós estamos. exatamente por isso. Porque um planeta só é promovido para um outro estágio, ou só ele é elevado a esse outro grau, no caso nosso, do segundo para o terceiro, que é esse estágio já chamado de regeneração, quando há uma consonância, porque o planeta é constituído de seres que estão aqui, encarnados, né? Então, nós não conseguimos evoluir espiritualmente para atingirmos isso. Nos outros quesitos de evolução, que faz parte da raça humana, como você citou, nós precisamos disso, nós evoluímos demais. Veja que o homem já consegue sair da sua estratosfera, sair da sua órbita e mandar máquina para outros países, para outros planetas, né, nesse universo imenso. Agora, essa semana foi lançada uma outra máquina avançadíssima, né, um satélite, que essa cápsula vai explorar Sol, né, vai ficar bem próximo de Sol, né, apenas 6 milhões de quilômetros. Então, nós temos uma capacidade tremenda quanto a isso, já chegamos ao ápice do que seria a evolução. Então, a evolução intelectual, a evolução da medicina, a evolução da ciência em geral, da tecnologia em geral. Veja os remédios que nós temos hoje, as soluções que nós temos para tudo. Mas, sempre tudo que foi utilizado, todas as ferramentas que Deus nos propiciou para que a gente pudesse evoluir em todos os sentidos, eles foram utilizados somente para a evolução no quesito material. Então, o planeta não consegue avançar porque não tem como esse planeta ser evoluído com esse povo que está aqui. Por isso que está havendo essa velocidade tremenda de coisas que a gente fica absurdo de ver a quantidade de coisas que estão acontecendo. Porque nós chegamos a um ponto que tem que acelerar. Nós não podemos mais ficar nesse período. Então, como eu disse, são 5 períodos. E aí, consequentemente, os habitantes desse planeta, que vão vivendo em conjunto, eles vão sendo evoluídos junto com o planeta, ou o planeta junto com a população. Não dá para um ser diferente do outro. Então, este planeta, por exemplo, não está hoje em condições estruturais de ter no seu bojo somente habitantes do período de regeneração. Podemos resumir que provas e expiações, né, que hoje é onde a Terra se encontra. O mal ainda domina o bem. E regeneração vai ser ao contrário? Não é ainda totalmente ao contrário, porque nós estaremos no terceiro período, mas ele já é um período muito mais ameno. É um período em que os planetas que já estão nesse período já têm as pessoas, os seus habitantes, numa condição muito mais suave, já a caminho da luz. Porque depois disso, imediatamente, a gente entra num período de transição para atingirmos o chamado planeta feliz, que é o 4º estágio. Para depois entrarmos também de novo num período de transição para atingirmos o 5º planeta, o 5º estágio do planeta, consequentemente das pessoas, que é o planeta celestial. Então aí nós já seremos um ser de luz já bem adiantado. Então, em resumo, não há possibilidade nem de um nem de outro ir na frente, tem que ir junto. E nós estamos amarrados por isso, por essa falta da espiritualidade. Porque do ponto de vista de espiritualidade, nós até regredimos. Se vocês observarem, as civilizações antigas, elas eram muito mais espiritualizadas. Vejo que os valores eram totalmente ao contrário. O ouro não tinha um valor como tem hoje. O ouro era só para ornamentar os templos, mas eles eram muito mais espiritualizados, né? Então, nós estamos recuperando, Júlio. Tem aí dados científicos que nos comprovam que nós estamos no caminho de recuperação. Houve uma mudança. Da metade do século passado para cá, que nós corremos um risco danado de sermos exterminados, o planeta Terra,
quando, você ainda é muito jovem, vocês não se lembram, mas quando ficavam as duas potências da época, cada um com a mão na frente do botão, eu vou apertar. Não, não aperta, eu vou apertar. E aí, cada um que apertasse, o planeta Terra ia desaparecer. Então, graças exatamente ao reforço que veio da espiritualidade amiga, do caminho do bem, as energias positivas, começou a haver essa mudança e começou a haver um reequilíbrio. Agora, não é totalmente ainda equitativo com o que precisaria o planeta, mas já está bem, bem positivo, o movimento é grande. Então, você quer ver um exemplo assim prático? Há uns 15 anos atrás, mais ou menos, 20, 15, né? Você ia nesses locais aí, livrarias, onde tinha aí alguma coisa de cultura, e você queria procurar alguma coisa de autoconhecimento. Você só achava autoajuda de grandes mestres ensinando como ganhar mais dinheiro, como você ter sucesso na sua empresa, como você ter sucesso como um executivo, ganhar dinheiro acima de qualquer coisa, como passar os outros para trás, como sobreviver. Hoje você vai lá, meu Deus, o que tem de coisas que falam sobre o crescimento espiritual, de diversas doutrinas, obras então imensas, né? Que vêm a compor esse grupo chamado de obras complementares, né? Então, como... Os próprios livros de autoajuda. É, exatamente, o que eu né? estou falando, já Isso. fugiram desse E que contexto. não são Não. espiritualistas, É. ou, quer dizer, que tem até um cunho espiritualista, É. né? Mas eu falo que não são espirituais, não seguem nenhuma religião, mas que acabam sendo, que servem para todo mundo. Pra Ah, todo não sou de mundo. religião nenhuma, pode Por ler, causa não é? Não disso, tem... é. E acabam, Porque só para complementar e esse as pessoas bloco... estão mais interessadas. Exatamente, também, é isso que eu estou né? falando, essa Exato. pesquisa. Só para complementar, porque eis aí uma das razões disso. É o seguinte, é a definição de religiosidade e espiritualidade. Porque a religiosidade, que é muito boa, mas ela vem a cuidar de todo o nosso melhoramento do lado exterior, do lado social, que precisamos, não podemos negar. Mas a espiritualidade é a única que cuida do nosso progresso, da nossa melhora espiritual. Então, como Jesus dizia, né, felicidade não é desse mundo, e tudo que ele falava era para as pessoas que já entendiam essas duas vidas. Então, principalmente as doutrinas mais esclarecedoras, como no caso a nossa doutrina espírita, para nós é tudo tão simples, a existência do mundo espiritual. Então a gente não tem dúvida. Isso já facilita muito, né? Porque quando você vai estudar para se melhorar, você já sabe qual é o caminho que tem que ir, né? Diferentemente de pessoas que ainda não viram isso. Vou tirar uma dúvida minha e talvez de várias outras pessoas. Estamos aqui encarnados, correto? Desencarnamos, voltamos para a espiritualidade. A gente não está evoluído ainda ao ponto de ir para um outro planeta que não seja esse. De forma alguma. Não tem essa, não temos isso. Não. Voltamos, se tiver que voltarmos, voltaremos para a Terra. Júlia, excelente essa sua pergunta, porque facilita para a gente poder explanar uma série de coisas. Porque veja bem, esta condição realmente não existe Só de ser promovido. abrindo um parênteses, também não temos como voltar para um abaixo. Não. Ficamos Naquela Nós faixa. temos que aproveitar esta vida para buscar a evolução, para Exatamente, porque Para de acompanhar a evolução do planeta. para colaborar com a evolução do planeta sim. e as duas estão em consonância, quer dizer, uma depende da outra. Mas veja bem, isso é muito interessante essa sua pergunta, porque normalmente, né, tirando aqueles parentes da gente que depois que a gente morre, a gente vira santo, né? Nossa, ele era tão bom, nossa, né? Então não é assim que acontece, não. A promoção não é assim, né? Aquela promoção por tempo de casa, não é nada disso, não. É exatamente o que você falou. Então, esse momento, por exemplo, muitas pessoas estão sendo tiradas daqui para que possa depois voltar, continuar a sua evolução, mas em outro planeta. Porque aqui, dificilmente, em breve, nós não teremos mais condições de provas de expiação. Está no restinho, as oportunidades estão acabando. Tanto é que já existem estudos que mostram que os novos espíritos que vão realmente comandar esse planeta Terra, eles já estão chegando, mas numa velocidade tremenda de uns 15 anos para cá, que a ciência estudou e classificou como os índigos, né, os cristais. E já tem os mais jovens, mais novos agora, 2, 3 anos aí, que já são índico cristais. Já é uma fusão dos dois. Então, os primeiros, os cristais, eles já estão até um pouco meio assim para trás desses que já estão nessa união. E por quê? Porque realmente a maior parte que está aqui não tem possibilidade de viver num planeta de
regeneração. Então, isso é muito importante para que a gente não fique imaginando, eu morro, vou para o céu. Primeiro, porque são inúmeras dimensões, nós não sabemos quais. Então, tem umas que ainda nem saem da influência energética do planeta Terra. Então, por exemplo, quando a gente assiste o Nosso Lar, que foi graças ao André Luiz que nos propiciou esta visão e depois virou filme e tudo, a gente fica até às vezes meio abismado. Mas lá é tão parecido com aqui, tem rua, tem casa, tem jardim, mas por quê? O Nosso Lar é uma colônia próxima da Terra. Do ponto de vista da escala evolutiva, Nosso Lar não está nem no meio. Para você ter uma ideia, que eles ainda têm necessidades, que seja uma sopinha, já não come carne, já não come aquele churrascão, já não toma aquela cervejada, mas eles ainda continuam se alimentando de alguma coisa nutritiva. E conforme vai evoluindo, aí eles já não vão mais precisando disso, né? Como a voz, que a gente ainda precisa ter aqui, né? Esse tipo de coisa eles já não precisam mais. Os espíritos de luz já não precisam mais dessas ferramentas. São rudimentares, né? Então é interessante isso daí. E no planeta regenerado, essa necessidade, já que você entrou nessa questão, no planeta regenerado, essas necessidades também, elas vão diminuindo? Vão, consequentemente. Uma série de coisas que nós ainda estamos muito impregnados, como, por exemplo, você quer ver uma coisa que nós aqui temos uma dificuldade tremenda. Quando a gente vai no automático, a gente já se vê com a seguinte situação: apego a tudo. Você já viu? É a minha mulher, é o meu marido, é o meu carro, é a minha flor, é a minha rua. Nós não temos nada aqui, né? A gente fala assim. Então, a gente precisa se desapegar. É a primeira coisa para poder viver, porque lá toda a atmosfera, por isso que a mudança desse planeta já está acontecendo há muito tempo. E nós temos obras, quando nós estamos falando de espiritualidade, né, já entra nisso também, que é a quantidade de informações que vem do mundo espiritual. Já vou lembrar como é que isso começou. Mas só para fechar esse raciocínio, a gente, quando recebe essas informações de diversas maneiras, algumas que a gente não tem dúvida, a gente começa, nós, pessoas comuns, começamos a poder já imaginar como é, coisa que nós não tínhamos condição. Com relação a isso, por exemplo, você se lembra daquele tsunami enorme que teve lá na Indonésia em 2010? Aquilo lá surgiu uma necessidade de um espírito muito conceituado, Manuel Filomeno de Miranda, nos passar as informações. E ele passou em psicografia, psicografado por Divaldo Pereira Franco, uma série de obras, que a primeira chama-se Transição Planetária, que ele fala, essa obra toda, Manuel Filomeno, nos diz que foi uma necessidade para que o planeta, estava muito acomodado, tivesse, um tranco para poder continuar a sua evolução, muito estagnada. Indicada pelo Renan, que ele trouxe. Aí ele nos diz, né, que esse tsunami foi forçado por isso, né, e que, inclusive, o eixo da Terra foi mudado. Hoje nós já estamos em outra rota, imperceptível do ponto de vista, mas isso foi detectado até pela ciência, e houve uma mudança, porque vem bem de encontro aquilo que nós estávamos falando, realinhamento dos planetas, para que a gente possa continuar nesse período. Então, esse expurgo que está havendo na Terra hoje, essa efervescência desses escândalos, quantidade enorme, é exatamente para limpar a casa. Não tem como você fazer uma faxina sem expor toda a sujeira, né? Você passar um paninho e deixar embaixo, ela vai acumular. Gera um certo caos, né? Sempre. Então, você tem um sítio, uma coisa, vai limpar lá uma represa, tem que ir lá no fundo, arranca tudo aquela sujeira, aquilo, fica horrível para depois poder melhorar, né? Não tem condição de ficar. E nós estávamos assim, passando um paninho, belezando e tal. Então, resumindo, o que a gente precisa já é ir treinando, né? E já evoluindo essa relação ao desapego. Quantos de nós, né, principalmente gente que, né, vive no centro, trabalha lá e vê essa questão de doação, né? Tanta gente, né, que tem uma boa intenção, até separa as coisas para doar, né? Se você pergunta, não, aquilo lá é para doação. Mas não leva para o centro, tá lá, tem boa intenção, né? Mas não leva, não distribui, é o apego. E vou dar uma dica ainda, hein, por experiência. Se souber de alguém que guarda as coisas com a boa intenção para levar, dá uma dica. O dia que for levar, né, que o seu anjo da guarda fala, leva isso hoje. Não dá tempo. Leva hoje. Não, leva. Aí fala, bom, vou levar. Dá uma dica para ele. Não vai querer abrir,
que aquilo já faz 6 meses, 8 meses, não vai querer abrir para dar uma olhadinha, que a metade já não vai. Aí a metade já fica ali, né? Vai pegar. A questão do desapego ainda difícil, muito, né? Muitos espíritos, quando desencarnam, acho que é uma das dificuldades tremendas, assim. Uma das maiores. E isso já no mundo regenerado, eu acredito que os espíritos já não terão mais esse apego em demasia. Né? É o que o Júlio falou. Aí só vai reencarnar lá aqueles que tiverem naquela sintonia. Que também já não vai ser de um período celestial, um período feliz. Então, de regeneração, já é bem mais a menos. Né? Você veja que dentro, porque isso aí é uma coisa que não vai acontecer assim de uma hora para outra. Tal dia acordou. Não é. Eles são pontuais, né? Sim. Então, existem sociedades dentro do planeta Terra que já estão libertos de uma série de coisas que nós, por exemplo, aqui no Brasil, ainda estamos. Como, por exemplo, essa questão da honestidade, que é uma coisa básica. Mas diversos países da Europa, por exemplo, a Irlanda, que eu conheço bem, lá, se você esquecer a sua carteira ali no banco, alguém vai tirar, se estiver chovendo, e entregar aqui e dizer que é raro. Não que não tenha, mas é raro. Então, não parte do pressuposto de que alguém vai te roubar, você entendeu? Então, você vai nos caixas do supermercado, não tem caixa. É você que passa a tua compra. Você que decide se vai pagar com cartão, se não vai, se é com dinheiro. É você que decide aquilo. Então, você veja como é diferente. Então, essa questão do desapego, muitas dessas palestras que a gente faz aqui, eu costumo dizer, se fosse fazer lá, não tem sentido, ninguém vai entender se está falando assim, cuidado, está falando aí, você fechou o teu carro, então não existe isso, essa preocupação, né? Então você entra num ônibus, num trem, é você que decide. Eu vou daqui a Catanduva é tanto, eu vou até Rio Preto é tanto, você que paga o teu ticket. Não precisa de alguém. Então eles já estão livres, dentro ainda do mundo materialista. Sim. Então eu estou dizendo, e por isso que nós temos sempre na sociedade da gente, a gente tem pessoas já muito mais evoluídas, né? Que a gente fica admirado de ver, dentro daquela sua primeira pergunta. Né? Não é que Deus mandou, por exemplo, falou, Chico, você vai nascer assim. Quantas encarnações que o Chico veio para ser aquilo que é? É um processo. É um processo. Independente de religião. Você veja aí esse Papa aí da Igreja Católica agora, né? Claro. Esse Papa Francisco. É um ser de luz altíssimo, né? Que ele fala, ele faz coisas ponderadas, ele é um centro de energia positiva. E você falando novamente em religião, é uma pergunta também que eu queria te fazer, se é necessário uma religião para a gente se espiritualizar. Porque às vezes a gente associa demais, Zé. Eu preciso... Desculpa, você quer falar? Não, eu não queria te atrapalhar, eu tenho... Esperar você concluir, porque... Vai, conclui, depois o Zé vai responder. Não, porque essa questão a gente acha, eu preciso necessariamente estar dentro de um templo religioso e tal, para eu conseguir me espiritualizar. Né? E a gente associa demais essa questão, você até já comentou um pouco sobre isso, só queria que você desse uma ênfase um pouco maior, porque a gente associa demais, é necessário que eu esteja num templo religioso para que lá eu consiga me espiritualizar, ou seja, melhorar. Vou resumir em poucas palavras, mas depois o Zé vai dar a ênfase. Claro. Deus está no seu coração. Razão. Muito bem, vamos só agradecer a galera do Facebook aqui, que temos muita gente aí, ó. O Zé Werneck, lógico, nosso amigo. Toninho Frigério quer vir aqui, tá? Toninho Frigério? A Priscila convidou e ele disse que é pra gente marcar um dia com ele aqui. Claudinei, Azuleika. Então, Toninho Frigério, tá convidadíssimo para vir aqui. William e Almalte, eu acho que é isso. Se não for, me desculpe. Laís Galbiati. Muito bem, muita gente. Laís, a gente ao vivo com a gente. Todo aqui mundo acompanhando. Eu quero. Mamãe. A minha mãe? Minha mãe não conta. olha a jantinha. Beijo, mamãe. Hoje fomos almoçar lá. Muito bem. Então vamos dar uma prosseguimento. A resposta? Sim, a resposta. Depois tem outra pergunta também. Não, beleza. É que o convidado fala tanto que é difícil fazer pergunta para ele, mas breca aí, puxa a orelha, chuta a canela embaixo. Inclusive, você já falou dela antes, eu poderia arriscar. Tá? Não. Mas é que eu queria que você pudesse tem uma coisa... Tem um comentário bem interessante, que é o seguinte. Então, nós estávamos falando de que a religiosidade, ela cuida do lado bom, do lado exterior. Então, por outro lado, espiritualidade não é religião,
não é oração, não é passe, não é psicografia, não é nada disso. Tudo isso são apenas filtros ou ferramentas que nos auxiliam a chegar até a espiritualidade. Mas elas estão do lado externo, na visão do olhar humano, não na visão do olhar do coração, olhar da alma. Então, esta é a diferença. Todas elas, a religiosidade é muito bom. Se você tem uma religião, facilita demais. Veja, a gente sempre está falando, comentando, a doutrina espírita, por exemplo. Ela não é religião, ela não é filosofia e ela não é ciência. Ela é as três coisas juntas, é um tripé. Então, quando você desvirtua uma doutrina e ela fica só com um desses pés, ela fica manca. Então, você não pode, como existem doutrinas maravilhosas cristãs também, que se especializaram só na religião. Então, são rezas, dogmas, que deixam você totalmente submisso a ideologias que não batem com a espiritualidade. Porque o começo da vida cristã aqui na Terra, do ensino cristão, ele é totalmente diferente do que seguiu depois. E veja que hoje está voltando a espiritualidade. Você veja quem está no comando, por exemplo, da Igreja Católica, né? Que ainda tem o rótulo de católica romana, que depois tem outra de outra. Então, isso não existe. Tanto que Jesus, ele não... quando ele chegou, já tinha templos, já tinha igrejas, já tinha doutrinas, religiões. Ele não seguiu nenhuma, não incentivou nenhuma, não destruiu nenhuma. E não deixou nenhuma religião. Porque ele veio falar da espiritualidade. Eu vejo a religião muito como um estimulante, sabe? É como se a gente já tivesse algo aqui adormecido, latente, embrionário, e a religião fizesse assim, ó, vou te ajudar sabe, a fazer isso que está dentro de você despertar. Exatamente. Eu vejo a religião como um estímulo, como exatamente um despertar mesmo, assim, um auxílio, um estímulo para o que está adormecido lá acordar. Exatamente. Você poderia até comparar, nisso que você está falando, está certinho, que as religiões seriam como os remédios. Sim. Pode curar ou pode matar. A diferença é a dose. É verdade. É bem colocado. Então, sabe, acho que ficaria assim, bem colocado. Porque até isso em demasia, aí a gente acaba às vezes caindo na ignorância. Pode fazer bem. Exatamente. Sempre tudo muito no equilíbrio, né? A gente não pode esquecer. Exatamente. Mas que tende a ajudar. Posso saber o que... Não, prossiga. E você falou um pouco sobre espiritualistas também. Eu queria que você falasse quem são os espiritualistas e se só ser espiritualista já basta para a gente conseguir desenvolver a nossa espiritualidade. Muito bom. Tá vendo? Eu fico falando muito e aí me perdendo. Ela me trouxe por foco. Muito boa pergunta. Olha aí, vamos só fazer uma colocação assim inicial para a gente poder ficar bem ciente do seguinte. Normalmente a gente é levado, principalmente os estudiosos da doutrina espírita, quando a gente começa, né, foi o meu caso também, a gente achar que Kardec foi o que inventou, foi o que criou a espiritualidade. Mas na verdade Kardec criou, nos propiciou o estudo da espiritualidade. Então a doutrina espírita, ela surgiu também em função de um movimento espiritualista que surgiu aqui no planeta Terra, né, no século XIX, na década de 40. E diversos casos, porque, repito, esse fenômeno da comunicação entre o mundo espiritual e o mundo aqui encarnado deste planeta, ele é anterior a Jesus, a Moisés, isso daí nós temos fatos registrados na arqueologia, na história, em todos os canais possíveis de registro legais. Mas, nessa década aí, começou de 1840, surgiu no mundo todo uma quantidade enorme de fenômenos. E um dos mais registrados, que a partir daí é considerado o início do movimento espiritualista no planeta, isso aconteceu num pequeno vilarejo nos Estados Unidos, chamado Hydesville, uma vilinha bem pequenininha mesmo. Então, assim, brevemente, uma família se mudou para uma casa lá e eles não conseguiam dormir, porque eles ficavam ouvindo barulhos na madeira, no chão, em cima. E aí ficava uma pessoa do lado de lá da porta, outra do lado de cá, e ninguém detectava o barulho.
E começaram os móveis a se mover, as mesas a se levantar, as cadeiras, os objetos em cima. E aquilo, como em todo local, imagina numa cidade pequena, encheu de gente para ver. E todo mundo foi lá. Isso ficou muito conhecido, que a família era de sobrenome Fox, então ficou conhecido como o caso das irmãs Fox, da família Fox, né? Então, essa primeira tentativa do espírito se comunicar foi através dessa batida, bem rudimentar. Barulhos imensos e ninguém dormia. E aquilo foi vindo cada vez mais gente, e ninguém conseguia detectar. Aí uma das irmãs, das meninas, eram duas, uma de 11 e uma de 15 anos, essa de 11 anos, assim como uma criança, começou a falar assim: seu Peralta, já que o senhor quer fazer bagunça, vamos lá, então eu vou bater palma, o senhor responde. Eu vou dar uma batida, o senhor responde. E com isso ela conseguiu um meio de comunicação. Então ficou mais ou menos assim, né? Uma batida é a letra A, duas batidas é a B, foi por aí. E aí, ela conseguiu, através dessa codificação, receber a informação do Espírito, dizendo para ela: olha, eu preciso avisar a minha família. Já faz um bom tempo, mais de 30 anos, eu era viajante e eu passei nessa casa aqui e fui assassinado. E o meu corpo está enterrado aí embaixo, a 3 metros de profundidade, no centro da construção. Nossa, correu todo mundo para lá, né? Cavoca aquilo, detonaram o porão da casa lá. E acharam realmente uns restos, ossos, roupa, né? Não acharam celular, não acharam nada, senão eu já entrava no Facebook, já descobria, né? Mas não conseguiram nada disso. E aí, aquilo, mas já ficaram abismados com aquilo. E esses fenômenos prosseguiram, tanto ali e em outras localidades ali também. Bom, mas só para a gente sair daí e continuar essa história, isso foi em 1848, somente 56 anos depois, em 1904, que a ciência teve condições de examinar esse material e verificar que tudo que ele havia dito, nome, endereço, família dele, idade, era correto. Então, isso foi muito comentado e muito registrado. Por isso que ele tem como base de diversas doutrinas espiritualistas. Então, a partir daí, começaram a surgir movimentos, empresas, entidades, que hoje a gente chamaria de ONG, enfim, associações de pessoas sérias, que se voltaram ao estudo do que chamar espiritual, ou seja, já passou a ter uma divisão para estudo do mundo material e o mundo espiritual. Mas, em termos de definição, até hoje é só isso, né? Que é só essa possibilidade de você ter a crença, a prioridade nas coisas espirituais e outro que tem a prioridade nas coisas materiais. Assim, resumidamente, se você pegar uma pessoa materialista que estuda, defende, fala: não, é meu, tenho esse patrimônio, não abro mão, eu consegui e tal, tal, é uma coisa. Mas aquela pessoa que fala: eu sou materialista, eu tenho estudo, eu tenho intenção, eu vou montar uma empresa, eu vou ganhar, isso já lhe garante a conta no banco, já lhe garante a fortuna? Não, ele tem toda a ideia, todo o preparo, mas ele tem que fazer o quê? Ele tem que trabalhar, ele tem que lutar muito para ele conseguir, não é de uma hora para outra. E no mundo espiritual é a mesma coisa. Então, a gente ser espiritualista é a gente crer em Deus, crer em algo superior àquilo, além da matéria, né? Como Sócrates foi o precursor disso, bem antes de Cristo, para dizer que nós não éramos simples seres mortais. Então, ele que começou com esse estudo, né? O famoso estudo do conheça-te a ti mesmo, né? Bom, então, voltando à história. Isso aí se propagou de uma maneira espetacular e foi parar na Europa. Quando chegou na Europa, em vários lugares, mas na França, encontrou lá um cientista muito famoso, já muito conceituado, né? Tipo se fosse o Einstein, né? Mais recente. Então, isso foi lá em 1852, mais ou menos, que chegou lá na França. E esse cientista, o professor Rivail, muito cético, e ele começou a estudar esses fenômenos. Mas ele não ficou perdendo tempo para saber se era falso, se não era, tal. Então, ele ia nesses locais, que tinha essas reuniões, porque aí, já nos Estados Unidos, 2 termos interessantes que são usados hoje já surgiram nessa época. Esses mediadores, como é o caso dessa menina, entre o espírito e aqueles que estavam assistindo, passaram a ser chamados médiums. É um termo que se usa até hoje. Outro termo que surgiu nessa época também, usado até hoje, é a psicografia. Porque eles verificaram que aqueles objetos que andavam para lá e para cá, eles se movimentavam.
Aí, por curiosidade, puseram um lápis nele. E aquele cestinho, um cestinho rudimentar, saiu escrevendo em cima da tábua. Rapidamente arrumaram o papel, puseram lá. Então, até hoje, é o meio mais utilizado para passar a comunicação de lá para cá, né? Bom, então, esse professor Rivail ia nesses locais, alguns até pagam, cobravam, porque eles faturavam dinheiro para fazer o tal do show, né? Então, ele ia nesses locais, ele não tinha mediunidade nenhuma, expoente, e ele, com o seu caderno de anotação, ele pedia para os médios perguntarem para os espíritos. Mas ele era tão cético que ele recebia a resposta do espírito para aquela pergunta, ele anotava e depois ia perguntar para mais 9 espíritos, porque ele queria ter certeza e queria universalizar as coisas, ele não queria deixar só... Corretíssimo, inclusive, né? Exatamente. Então, e aí, ele foi juntando essas perguntas e ele foi melhorando a sua crença, a sua espiritualidade foi melhorando, ele foi se tornando uma pessoa menos materialista, uma pessoa mais crente nessas coisas intangíveis que ele estava buscando a resposta. E com essa melhora de espiritualidade, ele teve a possibilidade de receber informação diretamente do mundo espiritual. Então o Espírito da Verdade disse para ele uma primeira coisa, falou, olha, você está com uma missão extraordinária que você nem faz ideia. Isso aí que você está fazendo não é só isso não, isso vai longe. É uma obra importantíssima para o planeta Terra. Mas você não vai mais utilizar esse nome. Esse seu nome aí, muito conhecido, né, cujo nome completo era Leon Hippolyte Denisa Rivail, professor Rivail. O senhor não vai mais utilizar esse nome não, porque esse nome é muito forte do ponto de vista científico. E ele pode dar trabalho. O senhor vai passar a utilizar um outro nome, que inclusive o senhor já usou em outras encarnações, e o senhor vai assinar Allan Kardec a partir de agora. Então é aí, para aqueles que não sabem, que nós passamos a ter a oportunidade de conhecer o nosso querido Allan Kardec, né? E aí, a primeira obra dele, que é o Livro dos Espíritos, traz nas suas 1018 questões, perguntas e respostas objetivas e esclarecedoras para tudo. E olha, só para completar esse bloco, eu era um que eu achava que, isso quando eu decidi estudar, porque estudar é uma coisa, ler é outra, o que é muito bom, gostoso, mas estudar é totalmente diferente, né? Eu resolvi estudar, falei, pera um pouquinho, essa tradução aqui, agora de 2000, isso aqui eles adaptaram, não é possível, não tinha essas perguntas. E comecei a procurar versões antigas, traduções, é igualzinho, não tem mudança, são fiéis. Não é que, sabe, tem termos que você tem que mudar em muitas traduções, não mudou nada, é a mesma. O mais velho que eu cheguei, 72, né? E ele está lá. E já vi transcrições de outros que continuam. Então, as questões são muito atualizadas, né? Exatamente por isso. Então, a gente tem que verificar que essa possibilidade de nós melhorarmos, hoje nós não temos mais desculpa. É exatamente isso. A partir da doutrina espírita. Não tem mais desculpa. Só não vai melhorar quem não quiser melhorar. Porque, como nós estávamos falando, não adianta ficar indo no centro, ou na igreja, rezar 20 terços, ou no centro. Tem gente aí que já está com barriga d'água de tanto tomar água fluidificada. Né? E tem os famosos papapasse, que sai de um centro, vai no outro, vai no outro, vai no outro. Né? E achar que a mudança ela vai vir de fora, mas a mudança é uma porta que só se abre pelo lado de dentro. Que é o seu lado espiritual. Que lindo isso. E é verdade. Que lindo. Você que o diga, né? Tem que ser pelo lado de dentro mesmo. Mas conhece, Zé, a mais nova palestrante de Ariranha? Inclusive, porque a palestra é sobre os bons espíritas. E tudo que ele está falando aqui condiz com quem são os bons espíritas. São aqueles que se esforçam, são aqueles que têm todo... Inclusive, eu recebi também um puxão de orelha da minha espiritualidade amiga, que eu preciso estudar. Você aproveita minha espírita amiga. Por vários motivos. Um por você também, sem dúvida. E outro pelo motivo maior, né, que é a causa em que você abraçou. E começa assim, puxando a orelha. Então, por isso. Toma cuidado, por exemplo, tá puxando a orelha. Depois vai puxar a tua cadeira. Aí vai... Eu sei que não começa logo. Mas é que o movimento espírita, ele é tão libertador mesmo, né? Ele é tão libertador, ele clareia demais o caminho, porque ele explica o porquê você tem que mudar. Né? E ele explica o que vai acontecer se você não mudar, o que vai acontecer se você mudar. Então ele te dá informações precisas
que fala, ok, então agora foi como o Zé falou, né? Agora não tem mais desculpa. E Né? ele dá uma coisa A gente ainda. tem que sair daquela posição de vítima, sabe? O Espiritismo ele te ajuda você a sair dessa posição de vítima, que às vezes a gente gosta de estar nela, né? A zona de conforto. Não é? A zona de conforto é uma Aí beleza. ele te ajuda a sair disso aí, porque sair também dessa posição de vítima é uma evolução. Claro que é, vai, não tem dúvida. sabe, fazer você disparar seu processo evolutivo aí mesmo, né? E ela nos dá uma coisa muito importante, que às vezes a gente também não se liga nisso daí, que ela dá o livre-arbítrio. Isso é que é fundamental. Porque se ela exigisse, se ela cobrasse, talvez a gente não fizesse. Sim. Você faz se você quiser. O tá plantio é livre, você não é obrigado. Agora, se você plantou abacaxi, você vai colher o quê? Abacaxi. Você quer rosa, bonita, linda? Plante rosa. Mas às vezes a gente planta abacaxi e na hora de colher quer rosa. E é esperar o tempo dessa semente também. Porque a gente está plantando aqui hoje, a gente já quer colher amanhã. Então aí só Não lembrando, é assim, né? só lembrando o Chico Xavier, né? Que ele dizia assim, se você quer algo diferente na sua vida, faça algo diferente. Não vai ficar esperando. Faça algo diferente. Tô cansada de chupar limão, então planta laranja. Você tá planta plantando laranja. Senão você vai limão, continuar não tem colhendo como. limão. Exatamente. Muito bem, muito bem. Ó, e aproveitando o gancho de todas esses puxões de olho, fica a dica aí, viu, gente? Não é só pra mim, não. Emmanuel nos manda assim, ó. Não gaste a riqueza do tempo com lamentações improfícuas, nem destruas o valor das horas no fogo da agitação. Cala-te e pensa. Sofrestes talvez prejuízos enormes. Provavelmente caístes em erro. Padecestes desenganos que jamais esperastes. Encontrastes problemas que te parecem insolúveis. Fracassaste naquilo que estendia como sendo o melhor em teu favor. Entretanto, queixas e aflições vazias não te amparam de modo algum. Reflete em teu arsenal interior de recursos e bênçãos e surpreenderás um tesouro de energia em ti mesmo, cujo acesso descobrirá, meditando simplesmente nessas duas palavras. Posso recomeçar? E vem de encontro a tudo que vocês estão falando. É verdade. Mais uma observação do Chico também, que ele dizia, né? Que o segredo de tudo, primeiro que ele dizia que a melhor ferramenta que existe no planeta Terra para a nossa evolução espiritual é a prática da caridade. Interessante. Por que ele disse caridade? Né? Quando a gente estuda, a gente vê que existe uma diferença entre caridade e bondade. Então ele dizia isso. E ele dizia uma outra coisa assim, que você não deve perder o seu tempo, seu dinheiro, perder a sua energia, querendo refazer os erros que você fez. O que você fez está feito, acabou, não adianta lamentar com relação a isso que você está valendo. O que você tem que fazer é imediatamente começar a preparar um novo final. Porque aquilo que você já fez de errado não adianta, você não vai refazer. Né? Aí você tem que começar Do zero. a preparar. Recomeçar. Que é isso que você Do acabou zero. de ler, né? Posso recomeçar. Faltando 5 minutinhos, temos muitas coisas a fazer. Tem mais alguma pergunta, algum adendo? Uma só para fechar, que eu acho que seria bacana, até quando ele acabou falando sobre o Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos, gente, vamos ler o Livro dos Espíritos. Vamos né? estudar, Vamos né? estudar, isso é verdade. Ler- verdade. Desculpa, ler não. desculpa, Bom, não é estudar. ler. Não Ler é obrigação, Foi como- mas estudar é livre-arbítrio. Vamos ler, então, o Evangelho vamos- sempre, mas vamos estudar o Livro dos exato, Espíritos. exato. Porque ele realmente nos ajuda a dar um norte em muitas coisas, né? Ele ajuda realmente aí, se a gente está nesse processo mesmo, não, Exatamente. eu quero melhorar. Esse homem velho, já cansei dele. Vou deixar ele para trás e vou conquistar meu homem novo. Meu Ele vai Deus, ser uma ela tá ajuda. numa empolgação hoje, né? Estou empolgada. Ainda bem E tem uma pergunta. Vai lá, deixa ela concluir. Tem uma questão que você até cita na sua palestra, eu queria muito que finalizasse com ela, então. Tá E que você falasse, derrubando tudo, tá e cabeça, que você falasse de Jesus ainda. né? Derrubou a... A questão 918 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: por que sinais se pode reconhecer num homem o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita? Como a gente consegue identificar, né? Gostaria que você comentasse. Na verdade, assim, essa questão, ele pergunta aos espíritos como é que se reconhece
a evolução da pessoa. Né? Aí a resposta dos espíritos é, se reconhece no homem a sua evolução espiritual quando todos os seus atos exteriores estiverem de acordo com as leis de Deus. E segue ainda. E quanto mais cedo o homem entender a vida espiritual. Muito interessante, que é quanto mais cedo entender, não está falando em acreditar, entender exatamente por isso. O segredo é isso, né? É questionar, é estudar, é aprender passo a passo. Porque muitas vezes a gente é afoito na questão de leitura e às vezes a gente se pergunta, né? Está fazendo palestra, quem já leu o Livro dos Espíritos? Todo mundo levanta a mão. E tem uns que falam, já li 4, 5 vezes. Você fala assim, qual que é a primeira pergunta? O cara não sabe. É a primeira pergunta, curtinha. Então, quando você lê, você nem lembra dela, já vai logo lembrar de outra, né? E sendo que é uma pergunta simples e objetiva. Ele pergunta, o que é Deus? Aí você começa a estudar, você para e fala, mas por que ele perguntou o quê? Por que nesse tempo verbal? Por que não perguntou quem? Aí você começa a decifrar aquilo e você vê a resposta, né? A inteligência suprema. Aí você fala, nossa, Jesus é Deus. Tá? Aí ele conclui a resposta, né? Causa primária de toda. Você fala, mas pera um pouquinho, isso é suprema, é primária. Então, quando você começa essas dúvidas, isso é excelente para a evolução espiritual, porque você começa a adentrar, começa a condensar. Aí você não vai simplesmente saber as coisas, você vai ser. Essa que é a grande diferença. A gente vai compreender, e o significado da palavra compreender é abarcar para si mesmo, Exatamente. É trazer para a sua essência. É tornar-se aquilo. E é assim que a gente começa a compreender. Exatamente. Ou seja, a gente começa a levar para o nosso interior. Exatamente. Porque a gente pode, por exemplo, ler várias vezes o Livro dos Espíritos. Ler não, estudar, né? A gente acha, a gente está estudando, já li várias vezes. Como você falou, já li 3 vezes o Livro dos Espíritos. Porém, a gente não compreendeu. Então, quando a gente começa a ser... Não, calma. E a gente começa a estudar devagar, como você foi citando aí, a gente começa a compreender. Então não fica só por fora, como a gente começa a trazer para dentro. Eu quero ouvir o quê? Eu quero ouvir um amém. Diz amém? Zé Werneck tá falando com a pastora. Werneck, você agendou com a gente de novo. Você vai estar aqui novamente, tá? E eu vou me vingar, não mentira. Ó, então. Não sou vingativa. Chega. Não, Amém. desculpa, eu me empolgo. Quero mesmo. ouvir um amém. Chega. Mandou amém, Thaís. Ai, é isso. Mas é que é empolgante mesmo. Né? Realmente. Não, é bacana. Retifica, vai longe, porque... entusiasmo, assim. O Michel sabe que eu me entusiasmo. Não Nossa, sabe, que Michel? isso. Um pouquinho. Pouquinho, né, Michel? A gente Não, chega mas às vezes a gente realmente, voltar baiano nos grupos de realmente a gente estudo lá, fica. né? Cadê? Ó, eu tenho um cartaz que o Renanzinho me deu pra trazer, eu gostaria muito de mostrar aqui antes de terminar. Sim, Cadê? claro. Demi? Ué, mas você trouxe o cartaz? Claro que eu trouxe, tá Mas você me enroladinho. deu? Tá aí por aí. Renan, a gente vai Tá aqui, achar, tá aqui, tá aqui. Em 10, Tá aqui. 9. Ah, tá. Caixinha do sorteio. Olha, eu queria te agradecer de verdade mais uma vez, mais uma sexta-feira que você poderia estar tomando um chopp lá no H2 Chopp com a esposa. Você tá aqui em Ariranha Com certeza. fazendo esse programa abençoado com essa menina exemplar e este mau exemplo na sua frente. Né? Não, legal. Muito obrigado por ter vindo novamente. Muito obrigado a senhora por ter acompanhado. Foi um prazer. O Michel, valeu Michel de ter vindo aí hoje. Valeu Priscilinha. Muito obrigado. O Renanzinho me levou isso aqui lá na Sinal, ó. Se você tem 12 anos ou mais, está convidado. Galera espírita. Sou tão livre assim? Qual o preço da minha liberdade? Quando? 15/9/2018, às 8h30 da manhã, das 8h30 às 15 horas. E onde vai ser? Lá no Lar da Criança. A entrada pela rua 21 de abril, 1163, em Catanduva. Se inscrevam até dia 2/9 no bit.li /... Ah, cara, vê aí que isso aqui é bem... Ah, tá ao contrário, Ju. Então, bit.ly/2AKSS Vamos fazer o P6. seguinte, depois a gente deixa esse endereço no Face, Isso, a gente deixa, só clicar depois. 10lão. Acompanhe também no Instagram, @Demintercatanduva, no Facebook, Demintercatanduva.
Gente, mas tá muito sofisticado. essa- Nossa, tá, é a molecada de hoje em dia que vai Gente, mudar essa merda eu aqui tô toda. acompanhando Esse tudo povo isso. que vai mudar Meu toda essa Deus. merda aqui, ó. É, O Renan é o 997210750, 997210750. Entra no Facebook do Renan e fala lá com ele. É, Renan Carmona no Facebook. Ele, valeu Renan. Ah, isso aqui é pra você pôr no centro. Ok. Tá? Colocarei. Thaís vai colocar aqui no Centro Espírita Caminho Vamos de Luz. divulgar aqui também no dia da Muito palestra. bem. Ó, tô dando risada com eu o precisei Werneck. colocar o nome dela, senão ela não vai dormir hoje. Se ela ganhar, é marmelada. Depois vocês pedem de Mas foi o que o novo. Werneck falou de que é justo você participar. Então eu me apeguei a isso. Então vamos no sorteio de para a senhora Isilda Zilda. sortear. Será que vai sortear? Ó, deixa eu combinar com ela que será que pega, tá? Fica nervosa. Vai ficar Pronto, já tô parecendo combinando. cachorrada. É melhor não. Melhor não. Quero dizer que eu comprei este livro para sortear, porque não tínhamos nada para o sorteio de hoje. Nossa, tem que falar que foi você que comprou? Tenho. O que dá uma mão Vou dar- direita, a mão esquerda não Não precisa foi saber. eu que comprei, tá, gente? nossa Nossa, senhora. olha o exemplo. Ai, A gente Joelha. ensina muito mais pessoas, não falando aqui, né? Não, né, Zé? é, Mas baixa o exemplificando, microfone ou dela. seja, dando Pronto. exemplo. Então, por favor. Tá sem microfone, não tô te ouvindo. Lá, 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 As lá. pessoas do Face estão, lá, 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 lá. Também é marmelada, ela não vai ganhar. Por favor, deixa eu ver. Ela não vai ganhar, é marmelada, porque ela é muito nerd. Quem foi? Juliana Gonçalves Ah, Ju, vou pegar emprestado. Rodrigues Vai Mota. pra ela ou pra menina? É, a Ju que descobriu essa semana que está grávida de uma menina. Parabéns, a menina vai Parabéns. chamar Mariana. Antonella. Não, vai ser chamar Antonella. Antonella? É, Possivelmente. é Ela vai possivelmente, sofrer pode ser bullying, que hein? existe. Vai sofrer bullying. Já colocamos apelido, assim, Antonelita. Parabéns, Ju. Anta- Faça uma ótima leitura e me Antonella. empreste o livro depois, por favor. Parabéns, Ju. Galera, muito obrigado aí por acompanhar. Ó, precisamos mais doações. Quem tá pedindo? Zé Werneck? É verdade. Ô Zé, eu vou te ajeitar, tá? Hoje eu consegui pegar os 300 quilos de macarrão, vou te doar mais uns 2 sacos. Doação de livro. Ele tá pedindo Ah, de doações. livro, desculpa. É de tá. livro, é isso. Mas de macarrão também, eu vou te ajeitar uns 2 Ele- sacos. Ele tá pedindo doação Tá. de livro, é isso? Tá pedindo mais doações de sortear, livro. então. Ah, entendi. É, quem quiser aí Adorei o doar movimento, livro, Zé, vamos... Muito Isso, obrigado. porque a gente, todos os livros que são sorteados aqui, são todos doados, sim. né? Então, alguém comprou, Acredite, fez a ele leitura, tá aqui doou para passar, ou alguém que comprou só com a finalidade de trazer, né? Então, todos os livros são doados. Então, Aceitamos. sempre Ah, muito livro. bem-vindo. E a gente lê e passa para frente para compartilhar e com o Isso é conhecimento. importante. Então, Isso, é é livro, ele tá falando aqui. Desculpa, Zé. É isso aí, precisamos de mais doações. Muito obrigado a todo mundo. Obrigado à Rádio Nova Era. Valeu, Thaís. Ju, muito obrigada. Obrigada, Mais gente. uma Obrigada, sexta. Zé, mais uma Zé, vez. obrigado Pri, Michel, mais uma Zilda, vez de novo. Obrigada. Pessoal do Face, Zilda, muito obrigado. Boa noite pra vocês. Bom retorno. Obrigada. Michel, obrigado. Pri, obrigado. Ah, deixa eu mandar um beijo pro meu sobrinho. Manda um É beijo porque para eu o Caio. prometi pra ele, não, é pro Davi, no caso, assim, não sei se ele tá exatamente. Oi, Vivi! Beijo daí, Pronto. Beijo agora no já- eu prometi, gordo! promessa. Uou! Pessoal, eu que agradeço a oportunidade aí, viu, porque tive essa possibilidade hoje de estar aqui também junto, ouvindo, né? Que esse ouvido é o mais próximo dessa boca. Eu vou falando bastante para ver se um dia eu consigo melhorar, porque não é Que fácil. vai não. gravando, Vai. né? Quem sabe um dia, né? Exato. Fiquem todos com Deus, muita paz a todos e que tenhamos todos uma excelente noite. Obrigado. Muito bem. Faça a indicação de um livro, já que estamos precisando de livros. Ou sim, eu até Por já favor. havia Verdade. me esquecido, muito bem lembrado. Olha, para reflexão sobre esse bate-papo de hoje, eu vou indicar um livro que nem tem cunho religioso nenhum, mas vai ajudar muito para aprofundar no assunto. Esse livro é do autor que se chama Vitório Arruda, e o livro chama-se Espiritualidade nas Organizações. Excelente para as reflexões, livre de tendências, de dogmas, de religião. É um livro científico que foi elaborado para a melhora das organizações do ponto de vista Repita o espiritual. nome, por favor. O autor é Vitório Arruda e a obra chama-se Espiritualidade nas Organizações. Fica a dica aí, galera. Vai ficar aí no Facebook aí para todo mundo. O Michel quer fazer a oração final? Deixa eu só, Ju, só antes da gente encerrar, segunda-feira a gente vai receber a Michele, lá do Paulo de Tarso, tá? Michele. Como a palestrante aqui na segunda-feira. Todos muito bem-vindos aqui na casa. E na semana que vem a gente vai receber aqui no programa o João Márcio,
que é aí da mocidade também, né? Que vai trazer pra gente o tema suicídio, conceitos, prevenções e o sentido da vida. É uma palestra que ele está disseminando aí e está bem bacana, então fica o convite para todo mundo voltar. E estamos adentrando ao mês de setembro, que é o mês amarelo, né? Isso. Que fala sobre a prevenção do suicídio. ao suicídio. Exatamente. Então, veio no momento certo. Só um Muito recadinho. bem. Muito obrigada. Valeu, boa noite a todos. Quem vai fazer? O Michel. Trabalhar. Agradecemos, Senhor Jesus, pelas palavras que foram colocadas aqui, pela presença do José com seus ensinamentos. Agradecemos a cada um que assistiu, a essa mídia que ficará para o futuro, a qualquer um que for despojar dela. Agradecemos a reunião e pedimos a tua colaboração, Senhor, para essa semana, e que mais uma vez agradecemos a esse lugar que muitos outros virão para colocar mais um pouquinho da tua doutrina, do teu Consolador. Obrigado. O programa Espírita Caminho de Luz, de volta na próxima sexta, a partir das 8 da noite.